Como eu me tornei técnico de master? Bom, vou contar essa história para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Cássio Centurion, trabalho no ramo de áudio há 25 anos, sendo 15 como técnico de master. Tenho 38 anos de idade, nascido em São Paulo. Comecei cedo, né? E comecei com a influência dos meus pais, né? Que eram músicos. Meu pai, na época, baterista, minha mãe, cantora. Eles tinham bandas de baile em São Paulo, tiveram grandes bandas ali, eram bem envolvidos no ramo. E eu cresci no meio de músicos e equipamento de áudio, estúdio de ensaio. Sempre estava no meio dessa galera aí, muitos músicos bons que eles sempre trabalharam e eu tive bastante influência deles. Comecei a tocar cedo, né? Comecei a tocar guitarra com 6 anos. Depois toquei piano, também estudei piano, estudei muitos anos de música, né? Comecei como músico, cheguei a tocar na banda dos meus pais também, passei por essa experiência. E em 1988, eu tinha 6 anos de idade, estava começando ali a brincar com música, e a minha mãe gravou o primeiro álbum solo dela. E na época só tinham grandes estúdios, né, grandes profissionais, né? Você só gravava nos estúdios da pesada mesmo. E minha mãe gravou com Lincoln Olivetti, gravou com Arnaldo Sacomani, e fez algumas faixas no estúdio Transamérica, em São Paulo, que na época era o maior estúdio do Brasil, dos maiores da América Latina. E por acaso quem trabalhava nesse estúdio, quem era o técnico ali de gravação na época era o Carlinhos Freitas, da Classic Master, que hoje é um, assim, dos meus maiores ídolos, né? Um cara que me influenciou muito e desde o início, daquela primeira vez que eu vi ele trabalhando ali, aquilo ali já despertou um fascínio em mim, aqueles equipamentos e aquele console e tudo, e vendo ali ele trabalhar e ouvindo o resultado, né? E isso já foi bem bacana para mim desde o início. Mas o meu caminho no áudio começou mesmo com a banda dos meus pais. Minha mãe deu uma parada para fazer a carreira solo dela, gravou 3 álbuns, mas depois ela voltou com a banda, eu já estava um pouco mais velho, acho que com uns 11, 12 anos ela voltou com a banda. E eu comecei ali como assistente, toquei na banda e logo eu acabei me tornando técnico de áudio da banda. Eu comecei a fazer PA, porque a gente alugava equipamento na época e alugando equipamento a gente não tinha muita consistência, né? Cada hora era um equipamento, era um técnico diferente que não conhecia bem a banda, o repertório e tal, e eu estava bem por dentro disso, sempre fui muito fuçado ali, fui para cima e comecei a mexer, gostei, e os músicos gostaram do som que eu fazia também, eu conhecia bem o repertório, né? Tava por dentro de tudo ali, tava sempre com eles, e acabei gostando muito, né? Dessa área de áudio. Em pouco tempo ali eu acabei montando todo o equipamento da banda para que a gente não precisasse mais alugar, então eu montei caixas, cabos, racks, comprei todo o equipamento, fui atrás de tudo, né? E nisso fui aprendendo, fui ganhando experiência, fui conhecendo outros técnicos também, os músicos da banda me chamaram para fazer PA em outros shows também, e nisso fui ganhando experiência e gosto pelo áudio, né? Comecei a gostar muito. Eu tocava ainda na época também, mas né, já estava mais ali indo pelo caminho do áudio, já me agradava bastante. Uns anos mais pra frente aí eu montei o meu primeiro estúdio, acho que eu tinha uns 16 anos, assim, né, comecei a gravar alguns amigos, um pessoal ali de perto, né? Foi mais ou menos na época que lançou uma versão do Pro Tools, acho que era a Digi 01 na época, né? Que foi, acho que o primeiro a primeira interface assim mais acessível que tinha, né? E eu comprei e comecei a gravar ali em casa mesmo, improvisei num quarto ali, comprei uns microfones, tal, chamei uns amigos, comecei a brincar e ter as primeiras experiências, mas a coisa foi ficando mais séria, né? O pessoal gostando do resultado e eu me dedicando cada vez mais. Acabei montando um estúdio mesmo, né? Um estúdio profissional mesmo e depois vindo a ter clientes e cobrando e tudo mais, né? Então, minhas primeiras experiências com estúdio foram produzindo, né, as bandas, muitas bandas de rock na época, e mixando esse pessoal, né.
Conforme a coisa foi ficando mais séria, eu fiz alguns trabalhos que foram lançados depois por gravadoras e tudo mais, e aí, né, surgiu a necessidade de masterizar o trabalho, e foi aí que eu levei uma mixagem minha. Na época era a oficina de vídeo do Paulinho, que foi um cara que foi bem bacana também no meu caminho aí, me influenciou bastante. Ele foi o primeiro técnico de master mesmo que eu vi trabalhando, e foi muito bacana a experiência, né, de estar numa sala de master e de ver ali a maneira como ele chegava rápido no resultado, como ele era objetivo, né, e como o som crescia ali na mão dele, né, aquilo ali me fascinou bastante, mas ali eu ainda não pensava, né, não pensava em ser técnico de master, mas já foi uma experiência muito legal. Eu fui masterizando, mixando os outros trabalhos e levando lá para ele masterizar. Foi uma experiência muito bacana. Até que, passado mais alguns anos de estúdio, eu comecei a produzir música eletrônica, né? Na época estava rolando muita coisa de cena eletrônica no Brasil, de psytrance, de coisas desse tipo. Foi um estilo que eu gostei bastante quando eu era mais novo, né? E comecei a produzir isso e levava também lá na oficina de vídeo para masterizar, até que eu consegui fechar um contrato com uma gravadora da Alemanha, né? A Alemanha, na Europa, tem uma cena eletrônica muito bacana, muito forte, e eu tenho cidadania italiana, acabei me jogando para lá para viver essa experiência, conhecer a cena eletrônica de lá, e eu passei 2 anos na Alemanha, e lá eu não tinha mais o meu técnico de masterização de confiança, né? Eu não tinha mais o Paulinho. Eu até podia mandar para ele online e tal, mas acabou que tinha um técnico de masterização que fazia o trabalho da gravadora lá, que masterizava os artistas da gravadora. E eu cheguei a mandar algumas coisas para ele, mas eu não gostei do resultado. Não era como eu estava acostumado a fazer aqui com o Paulinho, e descaracterizava um pouco a minha produção, né? Ele manipulava muito o áudio, não era bem o que eu queria, e nisso, por necessidade, né? Eu estava tocando muito, estava tocando em muitas festas ali, tinham muitas músicas novas saindo, eu produzia muito, aí por necessidade eu acabei começando a masterizar. Não tinha, claro, conhecimento para isso no início, mas eu sempre fui de meter a cara aí para cima mesmo. E eu consegui chegar no resultado que eu queria, pelo menos para as minhas músicas eu tava bem satisfeito. Claro, me inspirei o máximo possível no que eu vi ali o Paulinho fazendo nas minhas músicas e procurei fazer por conta própria, e deu bastante certo, tanto que os outros artistas da gravadora logo começaram a pedir para que eu masterizasse as músicas deles também, eles gostaram e queriam que eu fizesse, né? E eu comecei a fazer para eles, nem cobrava nada, fazia, né, na amizade, nem era técnico de master. E eles foram gostando bastante, e nisso eu vim me apaixonando por esse trabalho. Eu vim focando nisso cada vez mais. Precisei voltar para o Brasil, tive algumas questões de família, então não consegui dar continuidade a esse trabalho de produção de música eletrônica, mas eu fui focando na masterização cada vez mais, né? E eu já masterizava muito online, né, à distância. Eu fui um dos primeiros do Brasil a fazer masterização online, né? Eu já trouxe isso lá da Europa, que já estava rolando bastante por lá. Muitos produtores acabaram me procurando lá, e quando eu cheguei aqui eu já tinha os clientes de lá. Comecei a procurar uns clientes daqui também, e a coisa foi indo, e nisso eu já estou há 15 anos nesse ramo de masterização. É uma área que eu me encontrei mesmo, né? Eu passei por tudo no áudio, né? Eu comecei com programação MIDI, né? Comecei tocando, depois programei MIDI, que foi o meu primeiro contato assim, com software para música, né? Antes mesmo do software gravar áudio, fazia MIDI com Cakewalk, foi meu primeiro contato ali. Passei por PA, monitor, aí comecei a produzir, mixar, então passei por todas essas etapas até chegar na masterização, e me apaixonei, então estudei muito, me dediquei muito. Esses 15 anos aí foram de muito estudo, muita pesquisa, gosto muito de pesquisar, de novas técnicas. Logo eu devo passar um pouco mais de conteúdo para vocês, e vocês vão conhecendo mais de como eu trabalho. Mas, bom, basicamente é isso. Foi assim que eu cheguei até a masterização.
não escolhi a masterização que me escolheu.